Você já recebeu uma visita indesejada na sua casa? Aquela pessoa que chega sem avisar, que vai se esparramando por todos os lugares, decide ir ficando, abre a sua geladeira, começa a dar pitaco na forma como você vive a sua vida e daqui a pouco o tempo passa e quando você se dá conta, você já nem sabe de quem era mesmo aquela casa. Você está tão servindo aquela visita, tão fazendo tudo que aquela visita te pede e que ela acredita ser o certo, que você já nem sabe mais o que é que está fazendo, por que está fazendo e quem é que de fato mora naquela casa. Isso é o que o nosso ego faz com a gente. Mas como que a gente faz para identificar e para voltar à nossa sanidade? É isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês quem é o nosso ego, como é que ele age na nossa vida, quais são as consequências da nossa identificação com essa parte nossa, para que a gente ganhe clareza sobre isso. A partir dessa clareza, a partir desse entendimento, a gente tem como se abrir para uma outra parte nossa que vai nos guiar por um caminho mais suave, um caminho mais próximo das coisas que a gente quer experimentar, das coisas que a gente quer viver na nossa vida. Vamos lá? O nosso ego, ele pode ser definido de várias formas, mas a definição que eu mais gosto é de que ele é a personificação do nosso conjunto de crenças. Então pense aí nas coisas que você acredita ao seu respeito, né? Se você acredita que você é uma pessoa muito boa em matemática, por exemplo, ou uma pessoa muito boa em fazer dinheiro, ou uma pessoa muito boa em se relacionar com as pessoas e não tão boa em fazer dinheiro, ou uma pessoa que tem muita saúde, ou uma pessoa que é muito doente. Quais são as crenças que você tem ao seu respeito, ou as crenças que você tem a respeito do mundo ou da sociedade de um modo geral? Você acredita que as pessoas, de uma forma geral, elas são ruins, elas são cruéis? Ou você acha que não? Você acha que a nossa mente ela é direcionada para a sombra das pessoas porque isso beneficia alguém? Quais são aí as suas crenças, né? A gente tem crenças sobre tudo, sobre qualquer coisa que você possa imaginar, a gente tem um julgamento a respeito. Quando a gente faz um julgamento, a gente faz um julgamento baseado nas nossas crenças, quando a gente está muito mergulhado ainda na inconsciência, né? E então o ego, ele vai ser aquela voz na sua cabeça que vai emitir um julgamento a respeito de qualquer coisa. E até aí, tudo bem, se isso não levasse a gente por um caminho de sofrimento e por um caminho de desperdício da nossa energia de criação, da nossa energia de vida, da nossa energia vital. Porque o que acontece? Sempre que a gente se depara com qualquer situação na nossa vida e a gente começa a sofrer com aquilo, a gente está dedicando a nossa energia a algo que não vai nos trazer nada como resultado, né? Que não vai nos trazer nada de bom. Então, vamos supor, por exemplo, que você chegou no seu trabalho hoje e você foi mandado embora. Imediatamente, a gente tem uma crença de que ser mandado embora é ruim, né? Eu vou ficar sem emprego, eu vou talvez entrar numa situação de muita insegurança financeiramente falando, como é que eu vou pagar as minhas contas, como é que eu vou sustentar a minha família. E aí a mente já vai lá para o futuro e começa a prever todas as situações que podem ocorrer deste fato, perder o emprego. Mas quem é que garante que o fato, né, aqui neste meu exemplo, perder um emprego é uma coisa ruim? A gente tem uma concepção social a esse respeito. Mas quando é aplicado na vida de uma pessoa, né, quando você pega um fato em si, a gente não tem como saber se para aquela pessoa perder aquele emprego foi uma coisa boa ou ruim. E se
naquele emprego que ela estava, ela era maltratada, ela era mal remunerada, ela não era reconhecida, e ter sido mandado embora tenha sido necessário para abrir espaço para que uma coisa nova chegasse, porque ela cresceu, porque ela não cabia mais ali. Então, precisou ela ter sido mandada embora, porque ela talvez não tivesse coragem de pedir demissão, para que ela pudesse abrir espaço na vida dela para receber alguma outra coisa. Ou ainda, se ela foi mandada embora porque ela mesma não acreditava na capacidade dela, né? E aí ela vai para um lugar muito ruim, ela passa mesmo por dificuldades financeiras ou por qualquer outra coisa que possa decorrer disso, talvez isso também seja uma porta de saída para que ela comece a olhar para ela, para que ela comece a buscar dentro dela essa autovalorização, esse autoamor, esse autorreconhecimento, para que ela consiga um emprego novo. E o emprego novo nem vai ser o melhor resultado disso tudo, né? O emprego novo vai ser só um reflexo daquele processo interno que ela passou de autodescoberta. Então, eu tô só aqui dando um exemplo bem banal para que a gente entenda que a gente nunca sabe se as coisas que nos acontecem, elas são, em essência, boas ou ruins. Porque, na verdade, elas nunca são boas ou ruins, elas são necessárias. Elas são só o que podem acontecer naquele momento de acordo com a nossa vibração interna. É como que uma exteriorização, uma materialização externa daquilo que a gente tem dentro. E a partir dessa materialização é que a gente pode olhar. Então, voltando ao nosso ego, por que é que a gente sofre? Porque o ego, ele vai estar sempre conectado ou com o nosso passado ou com o nosso futuro. Então, em qualquer situação que acontecer, né, em qualquer cena que aparecer na nossa frente, ele vai sempre falar: ah, mas a partir disso vai acontecer isso e aquele outro. Ou, ah, eu não te avisei, isso aqui tá acontecendo por causa daquilo, daquele outro, do não sei que lá, do vizinho. E percebam que o ego, ele sempre vai colocar a gente numa posição de vítima. E dentro dessa posição de vítima, não há nada que a gente possa fazer para mudar a nossa vida. Porque qual é a condição da vítima? A vítima é aquele que recebe tudo o que está acontecendo e geralmente tem ali as mãos atadas, não consegue fazer nada a respeito. Por que que tudo isso faz a gente viver de forma muito inconsciente, né? Quando a gente está conectado com esse ego, quando a gente está identificado com essas ideias. Isso faz a gente viver de forma muito inconsciente porque a gente fica sem poder. Então, como é que o ego atua na nossa vida? Quais são as ferramentas que ele usa para que a gente possa se identificar com ele? A principal ferramenta que o nosso ego usa é o julgamento. São todas as opiniões que a gente emite sobre qualquer coisa que esteja passando na nossa frente, sobre qualquer situação que a gente esteja vivendo na nossa vida. E aí você pode pensar: ah, Renata, mas aí ficou difícil. Se eu não fizer julgamento sobre as coisas que me acontecem, como é que eu vou tomar decisões na minha vida? Aqui tem uma grande sacada. Para você saber se você está identificado com o seu ego ou se você está escutando uma instrução clara do seu eu superior, preste atenção se o julgamento que você está fazendo sobre aquele fato, né, se ele está te levando para o seu passado ou para o seu futuro. Porque o ego, ele só consegue sobreviver conectado a essas dimensões passado e futuro que não existem, que são criações da nossa mente, são criações para que a gente consiga viver melhor algumas vezes, né, quando a gente vai fazer uma programação, por exemplo, mas que não se justificam num sentido da gente ficar dedicando a nossa energia a esses lugares, né?
ou ficando lá no passado pensando, ai, por que que eu fiz isso? Agora eu tô passando por essa situação justamente porque eu fiz aquilo daquele jeito, ou lá no futuro, puxa, por que que eu fiz esse negócio desse jeito e agora, olha só, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, eu vou me ferrar, vai me faltar dinheiro, o fulano vai terminar comigo, meu chefe vai me mandar embora, tirando completamente a sua atenção do que está acontecendo no agora, do fato em si. Quando a gente está conectado com o nosso eu superior, o que quer que tenha acontecido não tem o poder de tirar a nossa paz, de tirar o nosso centramento. E a partir daí, a gente toma decisões mais assertivas, a gente toma decisões que vão levar a gente por um caminho melhor, por um caminho pelo qual a gente vai conseguir viver, experimentar as coisas que a gente quer. Então, quem é o nosso ego? O nosso ego é aquela voz na nossa mente que emite julgamentos baseados nas nossas crenças sobre qualquer coisa que esteja passando na nossa frente, ou qualquer pessoa, qualquer fato. E esse julgamento, ele leva a gente ou lá para o futuro, traçando 1000 caminhos possíveis para aquilo que pode acontecer, ou lá para o nosso passado, se arrependendo daquilo que aconteceu, né? Achando que a gente poderia ter feito diferente. Esse é o nosso ego. Qual é a consequência da gente ficar identificado a essa voz na nossa cabeça de uma forma muito inconsciente? A consequência é que a gente vai ficar dedicando a nossa energia a esse futuro ou a esse passado. E essa energia que é dedicada a esses dois lugares, né, que não existem, eles drenam a sua energia vital, eles drenam a sua capacidade de ter clareza para solucionar a questão da melhor forma possível, para olhar para a questão pelo que ela é e para tomar a melhor decisão para você naquele momento, uma decisão que vai te levar para um futuro que você jamais poderia imaginar, que você jamais poderia ter previsto, e vai tirar a sua mente lá daquele passado que já foi, que acabou, que não há mais como ser alterado, né? Por que é que muitas vezes a gente não consegue fazer isso? Por que é que a gente se deixa levar por essa atração imensa que o ego tem em cima da gente em levar a nossa mente para o futuro ou levar a nossa mente para o passado? Porque o ego, ele vai falar para a gente que essas previsões baseadas no nosso passado, elas são mais seguras. O ego vai dizer que é muito mais seguro a gente olhar para o nosso passado, pensar em como a gente resolveu situações semelhantes para que a gente possa resolver essa agora, né? Para que a gente possa produzir soluções que não vão ser lá muito diferentes daquilo que a gente já fez. E aí, das duas, uma. Ou você tem um passado maravilhoso e você quer continuar criando mais daquilo, ou você vai olhar e vai ter que admitir que, olha, eu fiz muita bobagem lá atrás. Eu não sei qual é a melhor situação para essa situação. Então, eu me abro para ver o que precisa ser feito, o que é que eu posso fazer. E aí, ao invés de a gente ficar nessa coisa muito nebulosa, né, que é para onde o sofrimento nos leva, a gente aceita, a gente entra num estado de aceitação e aí as coisas clareiam, o caminho se abre. Pode ser que uma pessoa te ligue, pode ser que você tenha uma ideia, mas por quê? Porque a sua energia vital, ela voltou a colocar o seu foco de atenção no momento presente. E o momento presente é o único lugar de onde a gente pode resolver qualquer situação da melhor maneira possível. Então, a consequência da gente ficar identificado com o ego é a gente perder essa possibilidade de vista, né? É a gente se acreditar sozinho, é a gente se acreditar perdido, é a gente mergulhar profundamente nesse sofrimento que vai só nos manter recriando coisas do nosso passado, revivendo coisas em looping e depois sem entender por que é que nada muda. Então a gente já aprendeu a identificar o nosso ego,
já entendeu quais são as ferramentas que ele usa para manter a gente nessa identificação e já entendeu quais são as consequências da gente escolher se manter inconsciente com relação a isso. A partir disso aqui, o que é que a gente pode fazer? A gente pode observar a nossa mente. Cada vez que você observa, você se põe de volta no momento presente e você não está mais identificado. E a partir disso, a gente abre espaço para tomar uma decisão diferente. O que significa isso? O que significa observar a nossa mente? É muito simples. Tudo que é muito complexo, gente, de novo, faz parte do ego. Observar a nossa mente significa a gente se pegar nessas situações, a gente se pegar nesses momentos em que a gente está com a nossa mente ali aceleradíssima ou no futuro ou no passado. É a gente se pegar nessas situações e falar: opa, o que é que está acontecendo aqui? Eu geralmente gosto de usar perguntas que eu faço a mim mesma, né? Me ajuda a conseguir voltar para o centramento, que são perguntas do tipo: quem é que está preocupado com essa situação que pode acontecer dessa forma no futuro? Quem é que está sentindo essa dor nesse momento? Quem é que está olhando lá para aquele passado? Ou quem disse que isso é assim? Quem disse que tal pessoa não me ligou porque ela tá com raiva de mim por causa daquilo que aconteceu? Ou quem disse que fulano não gosta de mim, né? De repente esse fulano pode estar passando só por um dia ruim, ou perdeu o seu número de telefone, ou aconteceu alguma coisa com o celular. Tantas coisas podem ter acontecido e a gente tá lá sofrendo com julgamentos, com previsões sobre o que poderia acontecer, ou olhando para o passado, ou enfim, dedicando a nossa energia ao nada. Então, eu gosto de usar essa ferramenta, né? Eu gosto de me fazer perguntas, porque elas me ajudam a observar e a pegar o meu ego no pulo, muitas vezes. Eu vou compartilhar com vocês, por exemplo, uma situação muito simples que eu passei essa semana em casa com meu filho. É uma história muito simples, mas eu vou dividir aqui com vocês porque eu acho que ilustra muito bem tudo que eu falei no vídeo de hoje. Então, meu filho, ele usa aparelho ortodôntico, né? Aparelho nos dentes. E para dormir, ele precisa usar um elastiquinho que ele põe em cima e embaixo. E é lógico que ele não gosta desse elastiquinho porque ele fala que dói, que ele acorda com a mandíbula doendo. Então já fazia vários dias que ele não utilizava, que ele não colocava, não lembrava de colocar esse elastiquinho. E aí eu perguntei para ele, eu falei: filho, você colocou o seu elástico hoje, né? Se eu sei que você tá indo dormir, você colocou o seu elástico hoje? Porque eu sei que você não tem lembrado de pôr. E ele ficou muito chateado quando eu falei para ele: você não tem lembrado de pôr. E aí ele sentou do meu lado, olhou para mim e falou assim: mãe, eu sou uma falha como pessoa, né? Eu sou muito falho. Eu não lembro de fazer as coisas porque ontem eu também esqueci de arrumar minha cama antes de eu sair. Nossa, eu acho que eu sou uma pessoa muito falha. Eu tô muito triste comigo por causa de tudo isso. E meu marido estava sentado ao meu lado e ele fez um movimento de acolher o Pietro e falou: não, Pi, isso não é verdade, isso não é quem você é uma pessoa maravilhosa, porque pensa quando você faz aquilo, quando você faz aquilo outro, e os seus acertos, e não sei o que lá. E aí aquilo virou todo um drama em volta de um elástico de aparelho. E aí eu sentei com os dois e eu falei assim: gente, pera, não tem nada acontecendo aqui. Pi, você tá chateado com você mesmo? Não é porque você acha que você é uma falha. Você tá chateado com você mesmo porque você não quis colocar o aparelho. E por que você não quis colocar o aparelho? Não, o elástico, né? Porque você não quis colocar o elástico do aparelho. E você não quis colocar o elástico do aparelho porque dói. É natural que a gente não queira fazer alguma coisa que faz a gente sentir dor. Mas aí, nesse caminho, a gente tem duas escolhas, filho, muito simples. Ou você continua com o tratamento, ou você não continua com o tratamento. Mas isso não tem nada a ver com quem você é.
E aí, quando eu falei isso para ele, ele olhou para mim e ele falou assim: "Ah, é verdade, mãe. E além do que, esse tratamento logo logo já tá terminando, então eu vou colocar o meu elastiquinho e eu vou dormir." Deu um abraço em mim, deu um abraço no meu marido. Foi uma coisa tão engraçada, porque foi assim, ó, a mudança foi da água pro vinho e de repente, e a gente não percebe como a gente é levado por esses caminhos. Quando você tá ali atento, olhando para toda a situação, né, sem se deixar levar, porque o ego ele sequestra a gente mesmo. E eu tô falando aqui do meu filho, então é óbvio que nessa situação, como são pessoas que a gente tem uma conexão muito forte, seria muito natural eu virar para ele e falar: "Ô filho, a mamãe não quis que você se sentisse dessa forma. Nossa, me perdoe pelo que eu falei." Mas não era essa a questão. A questão era: ele precisa usar um elastiquinho que faz parte de um tratamento dentário. Simples assim, não tem nada a ver com qualquer outra loucura. E quando a gente conversou sobre isso dessa forma, os três se entreolharam, os três deram risada e a situação acabou aí. Porque é uma escolha que a gente faz, é uma escolha de não se deixar levar. E aqui eu tô dando um exemplo bobo, né? Que talvez tenha sido fácil para mim lidar, porque eu me deixo levar em várias outras situações. Existe uma atração muito forte. Mas é legal que a gente treine com essas coisas simples, porque são essas coisas simples que vão nos dar confiança, que vão construir dentro da gente essa confiança de que a gente está no caminho certo quando a gente escolhe não se deixar levar, que a gente vai se abrir para algo que a gente não tinha imaginado que poderia decorrer dessa escolha que a gente fez. E via de regra, nisso vocês podem confiar. Esse novo que vem é o melhor para a gente naquele momento, porque vem de um lugar de sanidade, vem de um lugar de conexão, de clareza, né? De conexão com o nosso eu superior. O nosso eu superior não é uma entidade mística e separada e com a qual a gente não consegue ter contato, né? Que a gente precisa entrar em meditação profunda para escutar uma instrução. Não, são essas clarezas que vêm nesses momentos mais simples do que a gente deve fazer, de qual é o melhor caminho a seguir. E é assim em todos os momentos da nossa vida, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia. E assim a gente vai construindo pouco a pouco, passo a passo, esse nosso caminho de confiança e essa abertura, porque a vida é muito simples. A gente vai se deixando levar pelo blá 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 do nosso ego e misturando tudo e complicando as coisas, tá bom? Se você tem alguma história que você queira compartilhar, que você também consegue enxergar com clareza o que é que aconteceu a partir da identificação do seu ego, né, da atuação do ego na sua história e as consequências dessa clareza, compartilhe aqui com a gente nos comentários. A gente vai ajudando uns aos outros, né, a entender melhor como é que isso funciona e ter mais clareza mesmo na nossa vida, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada e até um próximo vídeo.